Olá, boa noite. Aqui quem fala, Pastor Hélio Pilvezan Filho. Somos aqui da Igreja de Interlagos e hoje é dia 31/8/2025, um domingo. E estamos aqui no Culto da Família, que ocorre todo domingo às 18 horas. Se é nosso convidado, pode vir participar com a gente. Às terças-feiras temos a Escola da Doutrina Bíblica. Só um segundinho, por favor. Espera só um minutinho. É que alguém está entrando aqui. Muito bem. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Ah, sim, estava falando da Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas. E aí, no nosso site, você vai encontrar os nossos horários de cultos. Aí tem um botãozinho lá que você põe ao vivo, e aí você pode participar com a gente. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram, no Facebook. Siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com alegria. E se você pode também me encontrar lá no WhatsApp, na página também tem o meu WhatsApp. Queria pedir para você comentar, curtir, compartilhar e dizer de que lugar que você está nos assistindo. Assim as gravações alcançam aí relevância no YouTube. E peço que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações e seja bem-vindo para a mensagem que eu vou trazer aqui para vocês, né? Jesus, tem um texto em que Jesus, é um texto até bem longo, a gente vai ler ele daqui a pouquinho, em que Jesus alimenta 5.000 pessoas, né? E isso está lá em João capítulo 6. E depois de alimentar, né, essas 5.000 pessoas, ele tinha lá 2 peixinhos, um pouquinho de pão, e de repente isso daí se multiplicou e ele conseguiu alimentar toda aquela multidão que era de aproximadamente 5.000 pessoas, né? Vamos ler esse texto e aí você vai entender. É um pouco longo, mas tenha paciência, vale a pena a gente ler esse texto aí. Então está lá em João. Espera aí que eu apertei o botão errado aqui, irmãos. Espera aí. Está em João capítulo 6. Tá? Então está aí. Jesus alimenta 5.000 pessoas. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos, e Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam
de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de boa mente receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, que a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Essa frase é importante. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Que texto maravilhoso, que texto fabuloso, onde Jesus, ele como se ele abrisse as suas entranhas, abrisse o seu, sabe, o seu peito, né, para aqueles que estavam ali. Então, nesse texto, que é um texto para lá de significativo, para lá de importante para a fé cristã, esse texto é simplesmente tremendo, porque ele mostra a natureza, com profundidade, a natureza da obra de Cristo. Né? Que ele verdadeiramente é o pão que desceu dos céus. Né? Então, nós vemos que nessa passagem, Jesus ensinando o povo quem é o verdadeiro Deus. E que o Deus do Velho Testamento não tinha dado o verdadeiro pão. Jesus escancara isso. Ele abre isso com muita clareza. Olha, o que os vossos pais comeram, aquilo não era o pão verdadeiro. Eu sou o pão verdadeiro. E aí, ele usa essa metáfora tão profunda, né? Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, né, terá vida eterna. E esses judeus que ele estava ali falando, entenderam de maneira literal, não como uma metáfora. Né? Eles entenderam como se fosse, olha, vamos pegar uma faca aqui, vamos arrancar um pedaço da carne de Jesus e vamos comer. Não, eles não entenderam. Eles passaram para o literal. Né? Agora, eu pergunto para vocês, queridos, se aquele sujeito que estava ali, operando milagres, ele foi lá e pegou 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentou 5.000 homens. Provavelmente tinham mulheres e tinham crianças. Então, vamos dobrar aí para 10, 12, talvez 15.000 pessoas. Ele deu de comer a todos eles. Né? Eles viram essa multiplicação ocorrer. Eles presenciaram. E os judeus que estavam ali argumentando com Jesus, eles não perceberam que Jesus ele tratava de um assunto espiritual e não um assunto físico. Ele estava tratando do mundo espiritual. Ele falou assim, olha, eu sou o verdadeiro. O pai de vocês, os pais de vocês comeram o maná e morreram. Deu morte para eles. Né? Eles morreram. Mas quem comer deste pão, que sou eu, né, não verá a morte, mas terá vida eterna. Então,
Esse Jesus, ele estava falando coisas espirituais para crianças carnais, absolutamente carnais. O que eles queriam era se alimentar, era comer. Eles não estavam ali por causa dos sinais e da operação fabulosa de Jesus, não. Eles estavam ali porque eles queriam comer. Eles queriam encher a barriga. Oh, quem não gosta de uma comidinha de graça, né? Uma boca livre de graça. Um open bar, que o pessoal chama por aí. Tá certo? Quem não gosta disso? Todo mundo gosta. E eles estavam lá para isso, para comer. Eles não estavam preocupados com a sua vida espiritual. Por quê? Porque para o judeu, irmãos, o judeu, ele não tem esse entendimento de que existiria um pós-vida, um pós-morte, vida após a morte. Né? Eles não tinham esse entendimento. Todo o Velho Testamento, ele dá a recompensa de maneira material. Então, lá no Velho Testamento, não existe essa possibilidade de uma vida eterna. É Jesus que introduz esse assunto, é ele que começa esse assunto. É uma das primeiras vezes aqui que ele fala, aquele que vier até mim, que comer da minha carne e beber do meu sangue, não morrerá. Então, vamos voltar aqui no texto só para eu mostrar isso para vocês. Ele está literalmente falando isso. Né? Olha aqui, ó. Este é o pão que desceu do céu. Não é aquele. Aquele lá, o maná, não é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus está introduzindo esse assunto aqui. Esse é um dos primeiros textos no qual Jesus introduz o assunto sobre a vida eterna. Até Jesus, até o momento em que Jesus aparece, não existia a possibilidade de vida eterna. Olha esse 50, eu sou o pão vivo que desce do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Como pode nos dar a sua carne comer? Então, percebe que aqui Jesus está introduzindo esse assunto, o assunto de que ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus. E que se eles se alimentarem deste pão, terão vida eterna. Não se sabia da vida eterna até Jesus. Não tinha esse conceito. O judeu não conhecia esse conceito de viver para sempre, de ir para algum lugar depois da morte. O que os judeus achavam é que a morte era o abismo, era o fim de tudo. Então não tem mais nada depois que você morre, acaba tudo. Se você morreu, morreu, acabou. Mas Jesus traz um outro conceito para a gente. Ele traz o conceito de ressurreição. Porque a morte, irmãos, é uma coisa indesejada. Ninguém quer a morte. Ninguém quer morrer. Não existe um desejo, não, estou cansado de viver, eu quero morrer. Não. A gente sempre vai respirar e vai dar graças a Deus por estar respirando. Porque a morte, ela é indesejada. A morte é sinônimo de dor, de luto, de sofrimento. A morte tem uma conotação suja. Por que a morte tem uma... Porque você vai ser enterrado no meio da terra. E os bichinhos lá vão se alimentar daquilo que sobrou de você. Então tem essa conotação suja, nojenta. A morte é uma coisa que ninguém quer, percebe?
E Jesus vem com o conceito de que, olha, se você se alimentar de mim, você não vai morrer. Que é aquilo que todo o ser humano deseja. O ser humano deseja não morrer. Né? A gente não quer. A gente não quer o sofrimento. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos passar fome. Nós não queremos ficar doente. Nós não queremos um monte de coisa que a gente não quer. Aí, no meio do judaísmo, 2.500 anos logo depois do começo do judaísmo, chega um sujeito e fala, ó, eu sou o verdadeiro pão que desce dos céus. Sou eu. Então, Jesus estava mostrando uma grande diferença entre o judaísmo e a proposta do cristianismo. Estava mostrando essa diferença. Né? Olha, o judaísmo vai crer que quando você morre, acaba. Agora, eu estou dizendo para vocês que aquele que se alimentar da minha carne, beber do meu sangue, não verá a morte. Porque ninguém quer ver a morte. Então, Jesus vem acenando esse novo conceito, esse novo jeito de pensar. Né? Jesus ensina que o homem precisa, de uma forma ou de outra, preencher um vazio dominado pelo pecado. Existe um recipiente dentro de você que está cheio de pecado. E Jesus veio para limpar esse recipiente e ele entrar lá dentro. Ele ir lá, dentro do teu coração. Gente, nós sabemos que o pão é um símbolo internacional, mundial, né? É um símbolo, é um alimento universal. Né? Todo mundo conhece pão, sabe que o pão é usado para matar fome. Ele chega a ser uma figura de linguagem até. Eu vou trabalhar para trazer o pão para a mesa. E o que eu estou falando aqui nessa figura de linguagem? Eu vou trabalhar para poder trazer sustento para minha família. Não só alimento, mas tudo, casa, e etc. Né? O pão é um alimento universal e em todo o mundo o pão é usado para matar a fome. Utiliza-se muito esta figura para tudo aquilo que fazemos para nos sustentar e sustentar a nossa família. É o pão. Né? E o pão é um negócio interessante. Né? Na época da pandemia, a gente tinha muito medo de sair na rua e eu acabei fazendo pão aqui em casa. Não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de cozinhar. Então eu fazia pão, para não ter que ir na padaria buscar pão. E eu fazia pão. Irmãos, como é gostoso aquele cheiro de pão. Aqui, quando você vai assar um pão, que aquele pão sai quentinho do fogão, do forno, e você passa uma manteiga em cima. Que prazer enorme comer aquilo. Quem nunca comeu um pãozinho na chapa com manteiga? Quem nunca? É um negócio fabuloso. É difícil de ver uma pessoa que não gosta de pão, viu? A impressão que dá é que todo mundo gosta de pão, né? Então, o pão, ele está associado à vida, à alegria. Sabe, um dia você faz aí na sua casa um pão, tem um monte de receita na internet, faz, e você vai ver as pessoas quando entram e têm contato com aquele cheiro de pão assado ali, de pão feito, você sente alegria, você sente motivação, você sente, sei lá, mexe com você. Pão está associado à saúde, à vida, à prosperidade, à nutrição. Percebe? Por isso que Jesus usa essa figura do pão como
uma fonte de nutrição, né? E olha que interessante, lá no Velho Testamento, o maná, ele era o maná, ele não era um pão. Talvez um pãozinho, pequenininho assim. Eles não podiam nem guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte estava apodrecido. Ele apodrecia de um dia para o outro. Você tinha que comer o tanto que você pudesse, que você tinha necessidade ali naquele momento. Mas aquele pão não trouxe vida eterna. O único que traz vida eterna é Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão. Eu queria dar aqui algumas frases, né, de Jesus que são muito interessantes, né? Algumas afirmações, né? Nunca ninguém, em lugar nenhum, em tempo algum, alguém reivindica ser o pão da vida. Pode ir em qualquer religião. Pode ir em qualquer lugar na história do passado. É a única pessoa que reivindica isso, é Jesus. Ele reivindica. É exclusivo de Jesus. E você não consegue ter este pão em nenhum outro lugar, a não ser no cristianismo. João 14,6 fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem tem coragem para falar isso? Alguém? Alguém tem coragem? Algum papa? Algum religioso? Algum pastor? Algum líder de qualquer religião disse algo dessa natureza? Reivindicou ser o pão que dá vida eterna? Nunca, ninguém, em tempo algum da humanidade, a única pessoa que fez isso foi Jesus. Por isso que eu costumo dizer, a inteligência de Jesus desculpa, irmãos, mas é uma coisa absurda de grande. Como ali, naquele momento, ele chega, pega ali os pãezinhos, os peixinhos, distribui e fala assim, mas eu sou o pão da vida. Esse aí vai acabar com a fome de vocês. Mas aquele que vir a mim, se alimentar de mim, comer da minha carne e beber do meu sangue, não morre. Não morre, vai viver eternamente. Jesus disse que ele era o Filho de Deus. Ele. E Deus o Pai, né? O próprio João Batista falou, né? Esse é o Filho de Deus. E Jesus fala assim, numa outra, em João 14,9, fala assim, quem me vê, vê o Pai. Até eu gosto muito desse texto aí, porque ele, vamos passar lá, vamos dar uma passadinha lá, porque é um texto tão bacana, é um texto tão gostoso de ler, né? Está lá em João 14, né? Aí o Felipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, aqui no João 14,8, né? Mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse, né? Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha só a ligação que Jesus tinha com o Pai. Agora, eu fico imaginando. Vocês lembram quando... Quem é que foi que brigou com Deus, lutou com Deus lá? Abraão, né? Foi Abraão, Eliette, que lutou com Deus lá embaixo da árvore? Foi Jacó que Jeová tocou na juntura da coxa dele? Foi. É isso aí. Jacó. A juntura da coxa, não. Ele tocou nos testículos mesmo. Né? Era ali nos testículos.
Agora, eu fico imaginando Jesus lutando com alguém, brigando com alguém. Percebe a maneira de Jesus agir? Como ele agia diferente do que acontecia no Velho Testamento. Jesus, ele faz umas promessas para a gente. Ele faz umas promessas muito interessantes. Fala, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Então, veja como Jesus trata com uma seriedade, com uma propriedade fora do normal. Nunca ninguém falou esse tipo de coisa, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem é que é capaz de falar isso? Quem é capaz de falar uma coisa dessas se não tiver a autoridade que Jesus tinha? Jesus, ele tinha uma autoridade tão fabulosa, tão maravilhosa, que ele era capaz de dizer isso. Em Atos, Pedro fala assim, não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro debaixo do nome, outro nome debaixo do céu, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você não vai encontrar isso em outra religião, em outra filosofia, em outros escritos, em outros históricos. Nunca você vai encontrar algo como isso. Jamais. Você não consegue colocar isso em outra religião. Jesus disse assim, nem sejais chamados de senhores, porque um é o vosso mestre, sim, o Cristo. Isaías escreveu a respeito, porque um menino nos nasceu. Está lá Isaías 9:6. Há apenas um mestre, Senhor, Salvador e Deus, e ele é Jesus Cristo. É ele, Jesus Cristo. Ele e somente Jesus é o pão da vida. Não existe a possibilidade de você entrar no reino de Deus sem que seja por meio de Cristo. Não há. Não existe janela. Não existe outra porta ou portas. Não existe. O muro é blindado. O muro é fechado, é alto. E só tem uma única porta. E esta porta se chama Jesus. No Velho Testamento, o maná era o pão descido do céu. Porém, não poderiam guardar para o dia seguinte, pois este apodrecia. Então, não dá para a gente comparar e falar assim, Jesus é o maná. Não cabe comparação entre Jesus e maná. Percebe? O maná não é Jesus e Jesus não é o maná. Porque o maná apodrece. E Jesus não. O maná era o que Deus usava para alimentar os filhos de Israel quando vagavam pelo deserto. Isso está lá em Êxodos 16, 14 e 15. Quem quiser abrir lá, lê lá. Pois. E de acordo com a história judaica, irmãos, havia uma tradição de longa data, que quando o Messias viesse,
ele restauraria o milagre do maná. Então eles achavam que Jesus ia fazer chover pão. Então as pessoas comparam o pão de que Jesus está falando com o maná. Eles fazem referência ao Salmo 78, verso 24. Depois você pode ir lá buscar e ler. Mas não, Jesus não é esse. Jesus não é o maná. Jesus não apodrece, ele não estraga. E você não precisa comer hoje e comer amanhã. E comer depois de amanhã. Não. Você só come uma vez. E a sua fome vai ser saciada para o resto da eternidade. Você nunca mais vai ter fome. Então você não precisa comer todo dia o maná. Perdão, o que eu quero dizer é o seguinte. Você tinha que comer todos os dias o maná lá do deserto. Tinha. Porque no dia seguinte você tinha fome. No outro dia você tinha fome. Aí ele mandava o tal do maná. Agora Jesus não. Jesus não pode ser o maná. Percebe? Jesus é o verdadeiro pão. Aquele que sacia para o resto da eternidade. Então não, Jesus não vai fazer descer pão do céu. Porque ele é o próprio pão. Agora dá uma olhada nesse versículo aqui, ó. Que está lá em João, que a gente leu. Em verdade vos digo, Moisés não vos deu aquele pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus se colocou como pão espiritual, a fome e o vazio ao qual o mundo está mergulhado. Cristo como pão verdadeiro, pois o anterior não era. Cristo é o pão verdadeiro. O outro não era o verdadeiro. O outro apodrecia. Esse aqui não. Às vezes, sabemos que tal alimento nos é prejudicial e, mesmo assim, dele provamos, pois queremos ter aquele momento de prazer. Um diabético, por necessidade, deve evitar ou não comer determinados tipos de alimentos. Então, escolhe sofrer, viver frustrado, ou se acostumar à nova dieta até trocar suas preferências para se sentir satisfeito. Esse pão é falso, irmãos. Não sei se você percebe aqui que o mundo nos oferece uma comida muito saborosa, muito apetitosa, de boa aparência, temperos diversos, e falam alto ao nosso paladar. Essa comida se chama pecado. Essa comida tem exatamente as propriedades emocionais aos quais falam os sentimentos humanos. Naturalmente, temos sede e fome em nossa alma e desejamos saciá-la. Estas são os nossos sentimentos como amor, ódio, saudade, melancolia, ternura, sexo, compulsões. E assim vai. E o interessante é que, por exemplo, quem tem ódio deseja vingança, quem tem amor deseja dar-se. E isso satisfaz, tanto a vingança como o amor satisfazem a nossa carne. Satisfaz a nossa alma. Quando eu tenho ódio de alguém, eu quero me vingar, eu quero me saciar da vingança. Essa comida é muito saborosa, pois o homem, quando ama, satisfaz, quando vinga, também satisfaz. Esse é o ponto, irmãos. Jesus Cristo é aquele que nos alimenta, mas não com um alimento deste mundo, mas é o alimento que veio do coração do Pai. É o alimento que o
Pai preparou para você se banquetear, para você comer, para você se deleitar, deleitar no sentido espiritual, para você nunca mais ter fome. E a sua alma será completa, a sua alma será completa com o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãozinhos queridos, não, Jesus não é o maná. Jesus é o verdadeiro pão que desce dos céus e que nos dá a vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero que você feche seus olhos. Mesmo que você esteja assistindo pela internet, no YouTube, não tem problema. Jesus querido, obrigado por essa mensagem tão gloriosa que o Senhor nos deu, que o Senhor trouxe ao nosso conhecimento, Pai. Obrigado, Jesus, porque quando nós estudamos e vemos a obra que o Senhor realizou naquela cruz, ao nosso favor, nós ficamos... Deus, eu tenho 40 e tantos anos de convertido, Senhor, mas eu me emociono, eu me espanto toda vez que eu analiso, que eu penso sobre esse assunto, sobre a tua obra, a tua engenhosidade em derrubar a lei, aquilo que é inimizade ao homem. E o Senhor derruba tudo isso e nos dá um pão verdadeiro, aquele que nos alimenta para a eternidade. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa mensagem, por essa passagem tão significativa, tão importante para nós. Obrigado, Jesus. Amém.